Então imagine você sair bem cedinho de carro, né? Você pega o carro ali e vai dirigir pelo meio do deserto da Judéia. Um grupo ali bem animado, e depois parada num acampamento beduíno. Verdade, um acampamento beduíno autêntico. Aí você pega, vai subir uma montanha lendária e depois flutuar no ponto mais baixo da Terra. Toda essa bagunça aí em um único dia. Então seja bem-vindo a essa série que eu fiz aqui, né? E esse vai ser o primeiro episódio da série Caminhos de Israel. Vão ser 3 vídeos especiais mostrando os lugares ali mais impressionantes e cheios de história aqui de Israel. Shalom, shalom, lecha. Olá, você que acompanha o canal Israel Liber e se ainda não é inscrito, assista esse vídeo até o final, depois considere se inscrever. Ele é gratuito e ajuda muito a gente continuar fazendo mais vídeos aqui e viagens aí espetaculares como foi essa que eu fiz agora. Meu nome é Luciano Barak e hoje nós vamos explorar aí uma parada cultural beduína no meio do deserto. Também uma subida épica que você precisa fazer, tá? A Massada, ou a Fortaleza de Massada, e depois o incrível Mar Morto. Então você fica comigo e vem agora assistir esse vídeo. Bom, nós saímos de carro rumo ao sul, mas bem cedinho, né? E antes de chegar definitivamente ali em Massada, ou na Fortaleza de Massada, nós fizemos uma pausa, né? Precisa ir no banheiro e tal, e fizemos uma pausa num acampamento beduíno, no meio ali do deserto da Judéia. Os beduínos ali, eles têm uma recepção, né? Dá para você fazer um lanche ali com comida típica, com um chá quente ali, né? E você vai entender muito sobre a vida nômade e como sobreviveram nesse ambiente ali extremo. Esse lugar é um ponto fixo, tá? Hoje não é mais nômade, ele é mais um encontro cultural ali, né? Para você entender como que os beduínos viveram ali no passado, tá? Então é um momento de conexão ali com essa cultura fascinante. Eu particularmente curti muito essa pausa. E logo em seguida chegamos em Massada, a fortaleza impressionante, né, de Massada. Ela foi construída então pelo rei Herodes o Grande, tá? No século I a.C., ou antes da Era Comum, como é dito na história hoje, né? E no topo de uma montanha super isolada, ela tem aproximadamente 450 metros. E o rei Herodes, na época, transformou esse local em um palácio, né? Um palácio fortaleza. Além de tudo, era muito luxuoso, como veremos aqui nos vídeos, com cisternas gigantes, armazéns, palácios, muralhas ali impenetráveis, né? Mas o que torna Massada famosa foi o cerco romano durante a primeira revolta judaica. Isso veio acontecer aí após a destruição de Jerusalém, meados anos 70, cerca de 1000 rebeldes judeus ocuparam ali o local e resistiram aos romanos. No ano 73 ou 74 depois de Cristo, quando os romanos abriram uma brecha, fazendo o quê? Eles construíram uma rampa gigantesca que chegou ali até a muralha superior, né, dessa fortaleza de Massada. Os defensores, então, defensores de Massada, os judeus que ali viviam, eles preferiram a morte coletiva e se renderem. Então eles não queriam ser escravizados pelos romanos, então eles optaram pela morte coletiva. Sabe o que significa isso? Eu não posso falar aqui no YouTube, né? Tem palavras-chave aqui proibidas, né? Então essa aí vai ser uma história de resistência extrema que até hoje é símbolo de coragem, mas gera muito debate histórico e polêmica. E até os dias de hoje, soldados vão fazer o juramento lá em cima e dizem a seguinte frase: Massada não cairá novamente. E você pode ver essa subida a pé por este caminho chamado Caminho da Serpente, devido a ele ser bem sinuoso, né? E desafiador, claro, mas a vista
é de tirar o fôlego, tanto no caminho quanto lá em cima, né? Essa aqui é a subida a pé para a Fortaleza de Massada, né? Essa aqui é a fortaleza aí. Olha que já subimos aqui. O carro tá lá embaixo. Já subimos bastante. Tô indo a pé dessa vez, né? Para essa aqui vimos agora há pouco uma grande quantidade de pessoas do exército. Eles vão lá em cima para fazer um juramento que diz o seguinte: Massada não cairá novamente. Então aqui estamos, portanto, no deserto sul de Israel, na fortaleza de Massada, onde já tem história contada aqui, né? De fato é uma caminhada bem cansativa aqui, tá? Mas é maravilhoso a vista, não? Para quem é geólogo ou curte essa parte de geologia, isso aqui do lado é muito interessante. Vou fazer mais um vídeo sem a minha cara aqui, voltando a fonte para o outro lado, e você vai observar melhor. Desculpa eu estar ofegante, mas a subida é longa. Para você ter uma ideia, olha o tanto que já subimos aí, né? E como eu dizia, né? Para quem é geólogo e curte essa parte aí, né? De estudo da Terra, essas formações aqui são fantásticas, né? Olha só que coisa mais bacana, né? E lá em cima tem mais dessas pequeninas cavernas aí, né? Também vão me desculpando pelo áudio. Eu de fato esqueci o meu microfone lá no carro. Me preocupei com tantas coisas aí e acabei me esquecendo. Mas andamos bastante. Tem mais peregrino lá subindo. E estamos lá embaixo, tá vendo? Lá tá o nosso carro, né? A subida é difícil, depois de descer eu acho que, como diz o brasileiro, todo santo ajuda. Mas a subida é bem dura, né? Bom, tecnicamente chegamos, né, ao portão chamado de Portão Bizantino, né? É esse que está aqui à nossa frente, obviamente construído pelo Império Bizantino, bem posterior aí ao ano 70, claro. Meados do século 3, século 4. E aqui chegamos ao platô, que é o cume aqui do Monte de Massada, ou da Fortaleza de Massada. Vocês devem conhecer. Meu boné foi embora. Foi atrás dele. Bom, e para quem já conhece aqui como funcionam as coisas de outros vídeos que eu já postei, essa linha que você pode ver aqui no muro, em todas as construções aqui em Israel funciona assim, né? A linha abaixo dela é a construção original, desculpa, é uma antiga, né? Claro, antiga original. E acima da linha é a reconstrução, né? Então, essa linha que você pode ver aqui, né, marca as ruínas originais e a reconstrução, né, que foi feita, tudo bem? Aqui então estamos no cume da montanha, aqui no platô, né, nessa planície, né? Ali é proibido passar porque vai dar direto na montanha. Podemos entrar, né? Então esse lugar aqui funcionava o governo, né? Durante algum tempo, né? Foi a morada. Aqui ele vai dar a explicação melhor, tudo bem? É o columbário, a torre do columbário, né? E aqui dá a visão para quem está de fora, né? Essas torres são torres de observação, usadas especificamente pelos soldados, né? Para eles observarem, né? Todo aquele pessoal do exército
que, em geral, eles moravam já nas próprias muralhas de defesa, né? Ali já era a casa deles, né? E como eu dizia antes, isso aqui foi a moradia de alguns dos reis de Israel, né? E daqui se governou Israel por algum tempo, né? Na verdade, Israel é formado por vários reinos, né? Então se havia o reinado de Jerusalém, né? E todas as outras cidades, estados que compreendiam, né? Muita gente imagina que Jerusalém era uma espécie de capital, mas nesse período não existia uma capital. Jerusalém era, portanto, uma cidade sagrada. E dali, né, saía os reis, né? Porque o rei também tinha uma condição sacramental. Ele era ordenado por Deus, né? Tanto os reis do judaísmo quanto posteriormente do cristianismo, que herdaram aí então a mesma ideia, o mesmo conceito. E daqui então foi governado Israel por algum tempo, por Herodes, né, o primeiro, né, e por todos os outros que vieram também, especialmente em momentos de crise, os reis governavam daqui. Então daqui você tinha toda a base do governo, né, como o pessoal da economia, né, tudo que se usa para formar o governo, todos os organismos, né, o exército, as forças de comando, estavam tudo aqui. Basicamente, nesse período, os reinos eram formados apenas de conselheiros e do exército. Só tinham esses dois ministérios, vamos dizer assim, né? E assim, quando se partia para algum lugar, não era tão complicado, né? Isso aqui continua sendo o columbário, né? Do lado esquerdo. E aqui vamos seguir o nosso passeio. Bom, então aqui nós vamos entrar agora na sinagoga, olha aqui, né? A sinagoga Bet Knesset, aqui em hebraico. A sinagoga, então, ela vai funcionar aqui nessa região, se bem que lá dentro você tem outras, né? Mas você perceba que a sinagoga, ela tem um outro conceito, né? Toda essa região aqui, né? Então você tem os pilares aqui, obviamente, nesse período era fechado, olha a linha de marcação ali, né? Da reconstrução e dos originais, né? Aqui também. Então segue mais lugares aqui onde as pessoas se sentavam para fazer a leitura da Torá e tal, fazer as orações da manhã, da tarde, da noite. E tudo acontecia aqui, bem ao lado de onde ficam as muralhas ali, né, de segurança. Por quê? Os soldados viviam, né, como eu disse, eles viviam dentro aqui da muralha, né? E ali vai ter uma outra sinagoga lá em cima, que é uma sinagoga para todos, né? E essa especificamente é uma sinagoga ali para os soldados, né? Aqui nós vamos ter, claro que essa parte de madeira é uma reconstrução moderna para facilitar o acesso aqui ao turista, né? Mas obviamente não existia essa passarela, né? E aqui nós vamos chegar então nesse pequeno mirantezinho aqui, né? Onde nós podemos ver lá a parte de baixo, todo o caminho que fizemos para chegar até aqui, né? Então é uma visão aqui bem bacana, né? E ali saímos em outra parte, que o lugar tem bastante caminhada, se quiser, né? Se gostar de andar, tem bastante lugar aqui para fazer caminhada. Lá de cima a gente vai poder ver ali a parte do deserto e também do outro lado, né, o Mar Morto. E com isso nós vamos entender por que esse era um ponto estratégico. Andar por essas ruínas de 2000 anos é como tocar ali na história ao vivo, né? Você pega ali em cada pedra, cada detalhe daquela construção, é como... não tem como explicar, você está dentro da história. E aí, você está curtindo essa viagem? Se você está curtindo, deixa o seu like agora mesmo, tá? Porque isso ajuda o YouTube a recomendar para mais gente, né, que curte histórias, viagens e gosta daqui de Israel, tudo bem? E não deixa de comentar aqui embaixo qual lugar te impressionou mais até o momento e qual lugar que te impressiona mais aqui em todo Israel. Fala para mim aí, Massada, Deserto da Judéia, Mar Morto, eu vou responder a todas as questões, tudo que falarem aqui, tá bom? Bom, essa aqui é uma cisterna, obviamente, ela
Ela é abandonada hoje, e tem mais água dentro aqui, mas ela servia como reservatório de água, né? E ali provavelmente é um acesso de poço, né? Onde as pessoas poderiam vir retirar a água. Então tem umas galerias na parte de baixo aqui, né? Provavelmente quando chove aqui, essa deve entrar água aí e tal. Mas o sistema pluvial que existia no passado não existe mais, né? Então tá tudo aí completamente seco, né? A gente pode ver que ele tem umas escadas. Vamos ver aqui melhor. Podemos ver aqui, ó, as escadas, né? Então, e ali a cisterna, efetivamente, que é claro, ela não funciona mais. E esse carro aqui, ó, tá aqui desde a época do rei Herodes, né? Os caras já tinham um carro aí, tá vendo? E elétrico, hein? O pessoal desevoluiu. Bom, continuando aqui. Essas daqui são umas paradas modernas, né? Ali é banheiro, né? Obviamente, assim como o carro, não existia na época. E essas paradinhas aqui também, né? Para as pessoas descansarem um pouco antes de seguir o passeio. Geralmente a turma para aqui para fazer palestra. O pessoal que é mais religioso aí, né? Fazem as explicações. E particularmente aqui são as casas, né? Mas essas casas não são de qualquer um. Todos que viviam aqui tinham alguma ligação com o governo, né? Então todos eles tinham alguma ligação com o governo. Aqui eram as casas, né? Onde eles ficavam. Olha aqui, tem algumas coisas aqui mostrando as casas de banho, né? E aqui eles aproveitaram para fazer o banheiro justamente no local onde antigamente funcionavam ali as casas de banho, que é aqui, tá? As casas de banho são aqui. E o banheiro fizeram ali do lado. Vamos tentar ver um ângulo melhor. Fizeram o banheiro ali do lado. Então, aqui esses buracos aí são as casas de banho, né? Para tirar a caatinga aí da turma. E aqui são todos os departamentos, as casas. Lembrando que todos os que viviam aqui não eram camponeses. Eram só pessoas aí ligadas diretamente ao reinado, ao governo. Então, pessoas aí, aqui é o banheiro, né, masculino. Então, pessoas ligadas aí à alta cúpula do governo. Não era qualquer um que vivia aqui em Masada, né? Bom, essa aqui é a Migdot Mirá, né, a torre de observação, ou observatório, né, melhor assim. No passado, aqui era a torre que se observava no lugar, né, lá de cima. Diferente daquele que nós fomos ali atrás, que aí só dá para observar um lado. Aqui nós temos as muralhas de um lado, do outro e tal. E aqui é a torre de observação principal, onde se pode observar, então, toda a região aqui à volta. Aqui está ventando bastante. Eu peço desculpa que eu esqueci o meu microfone. Mas então, veja, daqui é possível observar todo o redor. Lá embaixo o Mar Morto, né? Aqui os diversos locais de moradia, escritório, enfim. Aqui essa parte é reconstruída, né? Onde estavam os banheiros. E aqui então, de cima, podemos ver aí toda a Masada, o cume, então, do monte. Para quem conhece o poema do cume já sabe, né? Esse aqui é o mikve grande aqui de Masada, chamado de mikve público, né? Então, você pode ver ali, é uma espécie de cisterna, né? Cisterna de armazenamento, ela é bem funda. E conforme a água está mais baixa, vai até o fundo. Conforme está mais alta, fica nos degraus ali de cima, né? Então, aqui é um mikve e é um mikve público, né? Muito bacana isso aqui. Terminando aqui o passeio aqui em Masada. Bom, esse aqui é um dos palácios reais, né?
Aqui ou vivia o rei ou alguém da família dele, né? Então tem todo o complexo aqui do palácio, né? E aqui a gente vai entrar mais ou menos onde vivia aqui a família real, né? Aqui viviam obviamente funcionários dele, da Casa Real, enfim, esse aqui é um dos palácios que tem aqui, né? Se eu não me engano são 3 palácios, né? Esse aqui é um deles. E a gente pode ver, devido à quantidade aí de estrutura bem... Não é só aqueles casebres lá, né? Olha só, né? Uma estrutura bacana, bonita, né? Bem arrumada, digna aí, então, de alguém da monarquia, né? Aqui provavelmente é proibida a entrada ali, né? Então nós vemos aqui colunas e tal, que sustentavam a estrutura de cobertura aqui, obviamente tudo destruído, a parte de cima ali moderna, né? E a parte de baixo aqui é completamente destruída. Aqui é mais ou menos a estrutura do palácio, né? Num molde aqui, a gente conhecer como é essa infraestrutura desse palácio aqui, né? Ele era originalmente quando ele estava de pé, né? Então aqui, olha a entrada do palácio e tal. Muito, muito bacaninha esse lugar aqui. Tem algumas entradinhas ali, fechadas, obviamente. E aqui o acesso à parte superior. Tem mais locais aqui, né? Provavelmente da casa da família... funcionários aí da família real, né? Então eles deveriam viver aqui para servir aí o rei, lavar a bunda dele, essas coisas aí que precisavam, né? Enfim, essa aqui então é a Casa Real, que fica, o Palácio Real, né? Que fica na Fortaleza de Massada. Missão cumprida, agora vamos de volta ali, ó, lá para baixo, né? Vamos descer o morro, porque na descida do morro o samba é diferente. Vamos lá? Olha aí que para descer dizem que todo o santo ajuda, então vamos aí descer o morro. E com cuidadinho para não quebrar a cara aqui nas pedras, olha aí. Não é degrauzinho não, viu? Aquela coisa milimetricamente projetada. É pedra mesmo, né? Como você pode ver. Você é engenheiro aí, então. Agora, essa parte aqui da arqueologia aqui, da parte de geologia, é muito bacana, viu? Eu acho que os geólogos aqui se dariam muito bem para estudar essa questão aqui. Que você vê uma infraestrutura totalmente diferenciada aqui de pedras, cores diferentes, materiais aí diferentes. Enfim, muito bacana. Valeu o passeio. Eu vou seguindo viagem aqui e a gente vai continuando aí mais para frente, tá bom? E já tem mais uma galera subindo aqui. Bom, isso aqui é uma catapulta, né, ou um trabuco, né? Então, os romanos usavam. Obviamente que algumas peças aí, como essa aqui do centro, né, é recuperada para manter, né, a estrutura, porque ele já foi destruído, claro. Isso aqui deve ter alguns séculos aí, né? Mas a estrutura original é basicamente essa, né? E as rodas também, claro. As rodas foram colocadas para ele ser trazido até aqui, né? Mas muito bem. Esses trabucos aqui lançavam, então, as pedras que iam chegar a atingir lá, né? A região de Massada, né? Então, como diz aqui a Carol, esse aqui, então, é o tanque de guerra do período deles aí, né? Então tá aí, né? O famoso trabuco, né? Ou catapulta, né? Que lançavam ali as pedras. É uma engenhoca que você vai ver aqui no YouTube, tem vídeos, né? Mostrando como que é o funcionamento desse negócio, né? Vale lembrar mais uma vez que essa parte de infraestrutura foi feita para que ela fosse movida até aqui, né? Mas é isso aí. Bom, e saindo de Massada, nós vamos ali direto para o Mar Morto. Esse que é o ponto mais baixo da superfície da Terra, cerca de 430 metros
abaixo do nível do mar. É um lago ali hipersalino, cerca de 10 vezes mais salino que os oceanos, né? Por isso que ninguém afunda, né? A densidade do sal faz com que você fique boiando ali, você flutua naturalmente. Esse é um lugar então que vai ser um dos spas naturais ali mais antigos do mundo. Ele não é usado agora, tá? Há milênios ele veio sendo usado como um spa, pelos seus sais minerais que beneficiam a pele e também a saúde. A região guarda ali tesouros como os manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados ali nas cavernas de Qumran, né? Já falado aqui também no meu canal anteriormente. Estes textos antigos aí têm mais de 2000 anos. E foi muito importante para se entender ali a respeito da cultura judaica, né? De manuscritos bíblicos, enfim, muito interessante os manuscritos do Mar Morto. Se quiser saber mais, escreva aqui que eu faço um vídeo especificamente sobre isso. Bom, eu estou aqui dentro de uma caverna que fica aqui onde era a antiga cidade de Sodoma, né? Monte Sodoma. E a caverna, essas pedras aqui são pedras de sal. Olha aqui, ó, como você pode ver, tá vendo? Aproximando bastante a câmera. Você pode ver que todas essas pedras aqui são de sal, formação aí com sal, né? Alguma coisa aqui já desabada, né? Com a ação do tempo, né? E é muito interessante toda essa construção aqui, né? Construção assim, né? Isso aqui é natural, né? É uma caverna aqui na região de Sidom. E perto dali nós temos o Monte Sodoma, né, ou Sodom, que é uma montanha inteira de sal, né? Existe uma formação natural ali chamada Pilar da Mulher de Ló. Bom, então segundo aí reza a lenda, né? Então aí está a estátua da Mulher do Ló, né? Então o bloco ali que representa ela. E a parte superior aqui, então, seria a antiga cidade ali, ou região de Sidom, ou Sodoma, né? E aqui embaixo nós vamos ver a entrada daquela gruta de sal. E tudo isso aí é uma estrutura toda ela de sal, né? Deus teria dito ali para que ninguém olhasse para trás, né? E a mulher de Ló ficou meio curiosa, deu uma olhadinha para trás ali, ela se transformou numa estátua de sal. E ali tem uma coluna, né, que está ligado a essa narrativa bíblica da destruição de Sodoma e Gomorra. É impressionante ver como a geologia, né, e a história elas vão convergir num ponto, né? Muito interessante isso aí, e é um lugar que vale a pena visitar, tá? Recentemente descobriram ali a maior caverna de sal do mundo, né? Então uma caverna que toda ela é sal ali, tá? E ela tá nessa mesma direção, então da Mulher do Ló, na parte de baixo tem essa caverna de sal, uma sensação bacana, né? As pessoas costumam lamber lá as pedras, outros carregam sempre um souvenir ali, não há problema porque tem muito sal naquela região. E no Mar Morto, né, deitar de costas e boiar sem nenhum esforço é muito agradável, mas quando você vier aqui, tome cuidado com os olhos e com a boca, tá? E não mergulhe no Mar Morto de forma alguma. Nadar de cachorrinho, a gente vê alguém fazendo isso, mas é extremamente perigoso, tá? Porque se cair água na sua boca ou nos seus olhos, vai arder muito, tá? O sal arde demais no olho e a boca fica extremamente salgada. Vai fazer com que você saia do mar imediatamente. Ao redor ali tem os locais de banho, claro, para você jogar uma água e se aliviar. Mas evite deixar cair água nos olhos e na boca. Mas fora isso, os cuidados é uma experiência única no planeta. Então esse aqui foi o episódio 1 dos Caminhos de Israel, e no próximo continuaremos essa série aqui com mais lugares incríveis de história e de natureza. Nós vamos falar aqui sobre Cafarnaum, né? Um local onde se iniciou o ministério de Jesus, e também sobre Nazaré, né? Ali o local onde Jesus teria vivido com a sua família. E você quer acompanhar
tudo, se torne aqui assinante do nosso canal por apenas R$ 2,90 por mês, caso você seja assinante prêmio do YouTube, né? É um valor simbólico que impulsiona mais aqui o nosso conteúdo. Agora, se você puder, contribua via chave Pix ou carteira Wallet of Satoshi, de criptomoedas. Tá aqui, os links vão estar aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo, tá bom? Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e aqui acima vai aparecer um card, né? Esse card vai levar você para o episódio 2 desse vídeo, tá bom? Então vem comigo, vamos assistir o segundo episódio e eu espero que Israel continue surpreendendo você. Então vamos lá para o próximo vídeo.